There's just one thing that he cannot impersonate, that's the word. Há somente uma coisa que não pode ser personificada. Esta é a palavra. Boa noite com Jesus Cristo, igreja amada. Nosso Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Graças a Deus estamos juntos. E hoje, mais deste lado e ninguém deste lado, né? Estamos com falta dos crentes porque estão na chácara. Mas nós estamos aqui nesta noite e vamos louvar o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Logo depois da oração, meus irmãos, nós vamos cantar o 343, Esforça minha coragem. Amado e bondoso Deus, Pai Celestial, precisamos, ó Deus, da nossa coragem esforçada. Precisamos do Senhor para que, ó Deus, o Senhor nos ajude a prosseguir na fé. Conceda, meu Pai, força espiritual para cada um de nós. E que esta igreja, ó Deus, reconheça que tudo que vem no objetivo de fazer com que ela chegue em casa tem que vir do Senhor. É o Senhor que ajuda cada um. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor receba os nossos louvores e que o Senhor nos ajude nesta noite a ouvir mais uma vez, ó Deus, a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te rogamos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu clamo ao Senhor e Ele me atende, ouve meu clamor. Contemplo ao meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto e se eu cair, me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil,
eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. 327, Cristo voltará. Um dia Cristo voltará. Muito breve, sim, Jesus virá. Aleluia. Um dia Cristo voltará. Acender o Prometeu, de um modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz. A nossa fé terá valor, nós diremos: ora vem, Senhor Jesus. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Aleluia! Vamos neste instante à adoração com as nossas ofertas em nome do Senhor Jesus. Logo depois cantaremos o 311, Conta as Muitas Bênçãos.
fim da vida, as vagas procelosas são. As vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, verás com surpresa quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires rotos com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, neste instante nós vamos estar em oração pelos pedidos, mas antes vamos na comunicação de audiência, né? Estamos com Nazária, Oeiras, Piripiri, Fronteiras, Buriti Grande. Acreditamos também que Caxias está conosco. Irmã Auricélia e Graça, e aqui em Teresina, a todos os irmãos identificados e os não identificados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos com pedidos de oração em favor da irmã Valdiane, um pedido de cura, Gorete Menezes, irmã Ana e família, irmão Genivaldo e família, irmão Manuel Carlos e família, Raíssa Nascimento Silva. Vamos inclinar as nossas cabeças em nome de Jesus Cristo. Ora conosco, irmão, por favor. Ore por estes pedidos de oração. Senhor Deus, cada um desses que estão, Senhor, pedindo, o Senhor conhece a cada um, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Sabe, nesta hora o que estão passando, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor. Se for cura, o Senhor pode curar. Se for libertação, o Senhor também pode libertar. Se for salvação, também o Senhor é Salvador. Senhor, somos agradecidos por mais esta reunião, Senhor. Estamos alegres na Tua presença, Senhor.
Obrigado por o Senhor se fazer presente em nosso meio, Senhor. Abençoa cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de entrarmos em Tua presença, Pai, de recebermos mais uma vez esse maná que vem da Tua palavra, Senhor Deus. Ajude-nos, Senhor Deus, a compreender o Teu desejo, Pai. Ajude-nos, Senhor, a estarmos prontos para aceitar o que o Senhor deseja e requer de nós, Pai. Tira o homem de cena nesta noite, Senhor Deus. E que Teu Espírito Santo possa falar, Senhor Deus, através desse simples servo, Pai. Ajude-nos, Senhor Deus, que nós possamos ser abençoados nesta noite. Que os enfermos possam ser curados, Pai. Que a ressurreição e todos os dons do Teu Espírito Santo possam estar em nosso meio nesta noite. Porque Tua palavra se cumpre, Senhor Deus. E nós cremos que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajude-nos, Pai, a termos fé e não duvidarmos da nossa cura, Pai. Porque o Senhor falará conosco nesta noite. Nós cremos nisto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite com Jesus. Amém. A gente fica feliz por ver cada rosto de cada irmã, né, nesta noite. Amém. E dos irmãos também, porque eles ocupam lugares de serviço, né? Nós temos muitos tocadores, temos mesário e diáconos. Eu queria usar Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vamos nos pôr de pé em reverência à palavra. Hoje quem vai pregar é o irmão Brano. Amém. Então, nós estamos confiados. É um povo ungido. Se cada um... O irmão Brana disse que a sua cura dura até o momento que a sua fé dura. Então, enquanto durar a tua fé, a solução do teu problema vai durar. Amém. Então, se mantenha firme com fé. Não duvide. E ouça o que Deus tem a falar para você. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um homem, como um mar de vidro, misturado com fogo,
E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor? E não te magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém. Deus acrescente as bênçãos, a leitura de sua palavra em cada um nesta noite. É muito bom saber que teve alguns que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. A gente estava ouvindo uma mensagem antes dessa, do irmão Brana. E o irmão Brana disse assim: o assento dos que choram foi colocado no porão. Nesta noite, eu peço que você deixe o lado seu formal de lado. Deixe o seu lado, a sua razão de lado. E coloque a palavra na frente. Coloque o que Deus diz na frente. Esqueça a sua razão, esqueça o seu lado formal. Se você sentir desejo de gritar, grite. Se você sentir desejo de chorar, chore. Não se segure. Você é responsável pela atmosfera desta reunião. Amém. Você saiu de casa e eu creio que durante o dia você orou e você pediu uma bênção. Amém. Você pediu a resposta da sua pergunta, a resposta do teu problema. E Deus tem a palavra cheia de promessas dizendo que pode cumprir. Amém. E que para Ele nada é impossível. Ou seja, se você colocar a palavra na frente, nada poderá se colocar diante de você, nenhum obstáculo. Nada. Todos os obstáculos são derrubados enquanto sua fé durar. Sua fé na palavra. Não no que o irmão Abel diz. Não no que o homem diz, mas no que a palavra diz. Porque a palavra não falha. Os céus e a terra passam. Tudo passa. Mas o que Deus diz não passa. Na mensagem Dia da Vitória, parágrafo 48, o irmão Brana fala que nós devemos focalizar a nossa visão. Eva, no Éden, ela pecou, ela falhou, por quê? Porque ela perdeu o foco do que Deus diz. Ela perdeu o foco e criou outro caminho. O irmão Brana diz isso nesta mensagem, Dia da Vitória. E nós falhamos exatamente neste momento. Quando nós perdemos o foco no que a palavra diz e criamos uma forma nossa de resolver os nossos problemas. É aí que nós falhamos. Quando nós confiamos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias possibilidades, no nosso próprio querer. Esquecemos que Deus tem uma vontade perfeita a aplicar em nossa vida. Amém. Nós não podemos esquecer isso. Se Ele confiou em te revelar que existe um profeta, que existe um batismo,
e que existe um só Deus, então ele tem confiança em você. Ele tem confiança em você. E no parágrafo 48, o irmão Branham diz assim: e se vemos isto, focalizamos isto, levamos isto de Gênesis a Apocalipse, ela é o assim diz o Senhor, cada vez. Bem através dali não podemos entregar, temos que permanecer aqui, isto é tudo. Não importa quão grande o inimigo seja, que tanto de maquinaria ele tem contra nós, e quantas organizações, e quanto disso, daquilo ou daquilo outro, nós ainda temos ajustado esse foco da palavra de Deus, até descobrirmos que há uma coisa, e esta é o sangue de Jesus Cristo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, não faz nenhuma diferença o que os outros dizem. Eles dizem, os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa como a cura divina. Não há nenhum batismo do Espírito Santo. E o batismo no nome de Jesus Cristo, aquilo foi somente para os discípulos. E todas estas coisas, eles tentam focalizar fora disto. Isto continua focalizando diretamente para a palavra. E ninguém pode dizer que não está ali. Isto é correto. Então estamos em um combate. E os heróis de Deus sempre tiveram combates. E você, igrejinha, você, pequena irmã, você, pequeno irmão, recorde aqui atrás, você é uma parte daquela unidade. Você é um posto de destacamento aqui atrás. Agora você sabe o que é um posto de destacamento? Você sabe o que um posto de destacamento é? Você deve saber. Por ter alguns deles bem aí, bem aqui ao seu lado. Olha aí ao seu lado. Tem um posto de destaque aí no seu lado. Seu irmão. É um representante de Cristo durante um dia. É outro como você, que tem se destacado. Às vezes se destacar não é bom. Você gera inimigos. Mas um cristão, ele sempre vai gerar inimigos, porque ele se destaca. Ele é um sal, ele causa sede. Mas vejamos. Você deve saber, por ter alguns deles bem aqui a seu lado. Então você é um posto de destacamento ali atrás, em um lugar, para sustentar as bandeiras, para fazer o que é correto, para continuar clamando que Jesus Cristo é a única esperança do mundo. Não é a igreja metodista, a igreja batista, a ideia presbiteriana, católica ou judaica, ou seja o que for, raça, clã ou cor, não é isto. É Jesus Cristo, vem. É Ele. Ele é o nosso vencedor. É Ele. Ele é o capitão-chefe do movimento. Amém. E estas são as suas ordens. Temos que executar ordens. Alguns de vocês, rapazes, que serviram na guerra, como poderia você alguma vez? O capitão dá uma ordem, você vira e faz algo contrário? Ora, você bagunça todo o exército. Isto é correto. Ele te colocará em uma grande confusão. Você tem que executar as ordens. A única maneira que você pode fazer isto é focalizando. E vendo o propósito, tudo o que há a respeito daquilo. Correto. Agora, grandes dias vê. Vamos apenas voltar, temos poucos minutos agora para pensar sobre alguns dos guerreiros. Vamos apenas voltar e
e pensar, poderíamos ir bem atrás. Vamos apenas voltar até Moisés. Moisés teve um tempo que ele desceu para um grande combate, porque a igreja em si mesma havia esquecido a vitória. Este é o problema com a igreja hoje. Já esquecemos faz muito tempo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esquecemos que Deus é um curador. Pode curar o enfermo. Nós esquecemos que o batismo com o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e dado de geração em geração para qualquer um. Quem quisesse podia vir. Esquecemos aquilo há muito tempo atrás. Israel também havia esquecido. Eles ficaram satisfeitos lá embaixo no Egito. E então se tornaram escravos. E agora aqui estava Moisés, que desceu com seus próprios afazeres intelectuais, realizações intelectuais, para tentar e sob uma força militar para tirar Israel. E ele falhou em fazê-lo. Mas o que aconteceu com Moisés? Ele colocou suas lentes em foco. O único propósito de Deus não era para casar com esta linda garota de cor etíope lá atrás, e se estabelecer e ter filhos e cuidar das ovelhas de seu sogro. Mas sua missão era libertar os filhos de Deus, tirando-os daquele cativeiro. E esta era a sua comissão. Foi para isto que ele nasceu. E cada um de nós nascemos para algo. Nós temos que ser úteis. Cada um de nós nascemos para algo. Não fomos colocados aqui para nada. Aquela montanha não está ali só para estar. Aquela árvore foi colocada ali para um propósito. Talvez seja para testificar para uma pessoa e salvá-la. A árvore. A criação torna todos inexcusáveis. Todos. Aquela árvore foi colocada ali para um propósito. Talvez seja para testificar para uma pessoa e salvá-la. E daí pode sair um pregador, o qual enviará milhões de almas para Cristo. Amém. Agora observe Moisés. Ele foi atrás, ele focalizou suas lentes e viu que aquele era o programa de Deus. O que ele teria de fazer? Ele desceu, ele lutou duramente, ele teve muitos grandes combates. Mas uma de suas grandes batalhas de prova, eu gostaria de trazer isto. Quando ele havia realizado, mostrando sinais e maravilhas através de coisas diferentes que Deus havia lhe mostrado, ao falar a palavra, aquilo se tornava matéria e acontecia. A mesma coisa temos hoje. Fale a palavra sobre o enfermo. Fale a palavra sobre o enfermo. Amém. Fale a palavra diante do seu problema. Amém. Se você está enfrentando uma fornalha como aqueles judeus que estavam na Babilônia e o inimigo estava dizendo que ele estava em suas mãos, mas só que eles tinham confiança que Deus, o Deus vivo, podia libertá-los. E eles criam na sua palavra. E olha o que a palavra produziu. Como o irmão Brana diria, um dia V. Um dia de vitória. E você pode dizer a palavra nesta noite e ter um dia de vitória. Amém. Não duvide. Confie na palavra. A mesma coisa temos hoje. Fale a palavra sobre o enfermo.
e a observe curar. E faça estas outras coisas que a palavra de Deus falou através de lábios humanos. Se disseres a este monte, mova-te, e não duvidares, mas creres que o que disseres acontecerá, terás o que disseres. Assim disse Jesus. Agora cremos nisto, e se segurem nisto, e tomem isto, e creiam nisto. E agora Moisés havia feito aquilo, e ele desceu ali, e Deus havia provado estar com ele. Mas depois de tê-lo reunido, Deus, reticências. Isso parece com a vida cristã. Se a pessoa não está absolutamente centralizada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções. Você tem que estar focalizado com Cristo. Porque senão sua vida cristã será repleta de decepções. Quando você disser a palavra e não se cumprir, você está tendo fé? Sua vida está focalizada com a palavra? A sua mente é a mesma mente de Cristo? Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Amém. Você não pode duvidar. Não duvide, tenha fé. O irmão Branham, nesta mesma mensagem, ele conta sobre a cura de um jovem. Eu esqueci o nome da doença. Cachumba. Ele teve cachumba e aquilo desceu. E ele sofria muito e os médicos já tinham feito tudo o que eles podiam. Muito tempo com os médicos e nada. Mas o irmão Branham foi lá e orou pelo aquele jovem. E em 1 minuto, aquilo sumiu. Amém. Desapareceu. Amém. Porque a palavra estava ali. Amém. E onde Deus está, a doença não fica. Não permanece, o diabo não permanece na presença de Deus. Ele tem que sair. Amém. Creia nisso, meu irmão. A vida cristã parece reter muitas decepções, mas essas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Agora não parece que isso seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever. E o exército de Faraó estava atrás dele, e a poeira se levantando de 500 mil de homens do exército, e aqui estavam 2 milhões de judeus desamparados, sem nada ali de pé, homens, mulheres, crianças e assim por diante. E o mar vermelho havia barrado. E não havia nenhum lugar para ir, vem. Mas Moisés teve um dia a ver quando ele orou. Veja! Moisés teve um dia a ver quando ele orou. Uma simples oração. É uma entrega. É dizer a Deus: Deus, eu confio em Ti. Amém. Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. Faz a Tua obra. Eu confio em Ti. Não havia nenhum lugar para ir, veio. Mas Moisés teve um dia a ver quando ele orou. Ele saiu e começou a clamar ao Senhor. E o Senhor disse: por que está clamando a mim?
Eu te comissionei para fazer isto. Diga aos filhos que sigam a linha do dever. Amém. Aí está você, não clames a mim, você está comissionado a levar essas pessoas para lá. Apenas lhe diga para seguir em frente. Permaneça corretamente no caminho do dever. Amém. Que coragem isto deve ser para a pessoa que está enferma. Que coragem isto deve dar para o apóstata. Volte e comece de novo. Amém. Permaneça na linha do dever. Abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. Amém. Resolver o teu problema, cuidar da noiva, levar esta noiva ao arrebatamento, é problema de Deus. Você chegar lá é problema de Deus. Você ser curado nesta noite é estritamente problema de Deus. Eu não posso fazer nada por você, mas Deus pode. É obrigação de Deus. Você apenas fale e siga em frente. Isto é tudo o que você tem que fazer. Siga em frente que o mar se abre. Amém. Siga em frente que o problema sai. Aleluia. Siga em frente que a cura chega. Amém. A libertação chega. Amém. Se você está seguindo esse caminho sozinho e tua família não te apoia, tua esposa, teu esposo não te apoia, teus filhos não estão contigo nesse caminho, siga em frente. Siga em frente. Oh, glória a Deus. Observe Josué. Josué teve um dia ver no rio também. Josué teve um dia em Jericó. Ele com certeza teve. Ali onde ele havia atravessado, ele primeiro teve um dia ver no rio. Ali estava ele no mês de abril, provavelmente 1 milha para atravessar o Jordão. Porque lá em cima do topo das montanhas, lá a neve estava derretendo. E sobre todas as planícies o rio se espalhava. E sem dúvida o inimigo teria dito: agora Deus é um general? Ele não é. O inimigo, ele diz isso, ele tem ousadia. Ele tem ousadia de dizer, como ele disse àqueles judeus, aqueles 3 jovens: ó, vocês estão em minhas mãos. Você está em minha mão, você fez isso, você fez aquilo, eu tenho tudo anotado aqui, a hora, o lugar, como foi, o que você pensou, o que você fez, você está em minhas mãos. Mas não creia nisso, meu irmão. Não dê ouvidos a este inimigo. Veja. E sem dúvida o inimigo terá dito: agora Deus é um general? Ele não é. Guia seu exército até aqui em cima na época da primavera, quando o rio está pior, quando é a pior época para atravessar. E então guia o seu exército aqui em cima e os guia para atravessar. Não. Deus deixa as decepções acontecerem para mostrar a vitória. Amém. Oh, se pudéssemos apenas ver aquilo, vem. Se você pudesse apenas ver estas coisas que parecem te ferir tanto e estão te contrariando, elas são provas.
Elas são coisas que ficam quietas. Foque sua lente na palavra de Deus e fale a palavra. Amém. Oh, glória a Deus. Apenas siga andando em frente. Isto é tudo que há de se fazer com isto. Chegamos a um tempo quando dizemos: Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou de pé contra isto. Fale a palavra, Senhor, eu creio. Amém. E apenas comece a andar para frente. Deus faz a abertura do mar. Amém. Você apenas siga andando. Amém. Vê. Aleluia. Agora descobrimos que Josué, bem naquela hora, ele orou. Glória a Deus. E o Senhor lhe disse o que aconteceria. E ele teve um dia ver. Ele teve um dia de vitória. Ele venceu. Então, quando ele venceu o rio e chegou do outro lado, o que ele fez? Ele pegou a arca, pois a palavra estava dentro da arca. Ele apanhou aquilo primeiro, então os cantores e os demais vieram atrás dele. Mas a arca seguiu primeiro. Quando Israel ia para a batalha, a primeira coisa que ia na frente eram os cantores. E os cantores seguiam cantando, então eles tocavam as trombetas e assim por diante. Então a arca era movida. Então quando a arca se adiantava, então eles colocavam a arca no chão. A batalha começava. Observem. Mas agora, quando Josué tomou a palavra primeiro e colocou a palavra primeiro, oh, glória a Deus. Deus lhe havia dito: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não falharei contigo. Amém. Eu estarei contigo. Amém. Ninguém ficará diante de você todos os dias da sua vida. Eu estarei bem ali. Não temas o que acontecerá, eu estarei bem ali. Então, com uma comissão como esta, o que poderia Josué fazer a não ser colocar a palavra primeiro? Amém. Aí está você com uma comissão de Deus. Coloque a palavra primeiro. Isso trouxe um dia a ver. Oh, isto tem que vir, isto é tudo. Coloque a palavra primeiro. Agora descobrimos que Josué, bem naquela hora, ele orou. E o Senhor lhe disse o que aconteceria. E ele teve um dia a ver, ele venceu. Então, quando ele venceu o rio e chegou do outro lado, bem, parágrafo 59. Ele colocou a palavra primeiro. E o que aconteceu? A primeira a descer, a água foi a arca. E quando isso aconteceu, o rio, eles atravessaram. Então, o que ele faz depois que chega ali? Qual é a próxima coisa que acontece? Quando ele chega ali do outro lado, ele descobre que todos eles estão cercados por causa do seu medo. Quando se apoderou dele, mais um dia, ele se encontrou com o capitão-chefe. Ele teve outro dia a ver. Ele disse exatamente o que fazer e as muralhas de Jericó caíram. Como ele fez isto? O homem natural, olhando através das lentes ali, diz: agora, tu me trouxestes aqui e aqui estou. Veja a oposição. Ora, eles estão todos do lado de dentro, com suas fundas. Se alguma vez nos aproximarmos daquela muralha, ali, ai de nós. Eles têm pedras ali em cima, grandes fundas.
eles possuem lanças, eles possuem arcos, eles têm tudo colocado ali. Mas veja, Josué colocou Deus primeiro. Não é como você chegará lá. Isso é com Deus. Que descanso. Veja que descanso. Precisa você se preocupar? É com Deus. Apenas siga se movendo, siga a palavra. Ele disse: marchem ao redor por 7 dias, e no 7º dia marchem 7 vezes. E na última volta, façam soar a trombeta. Deus ordena que tire fora o natural e que o espiritual possa se mover e a muralha cair. E eles seguiram diretamente e tomaram a coisa. Sim, Senhor. Deus teve então um dia a ver. Aleluia. Glória a Deus. Vitória. Abraão teve um dia a ver. Depois deste filho estar há muito tempo prometido, Deus estava testando pelo seu amor e sua lealdade para mostrar que semente somos se cremos em Deus. E Abraão teve um dia a ver. Então o que foi isto? O dia em que ele deixou as terras das planícies de Siná? Não exatamente. Ele atravessou isto é correto, o Eufrates, e saiu deste outro lado para peregrinar. Lá em cima no Monte Jiré, quando ele subiu ali naquele dia, foi quando Deus lhe deu o teste final. Quando ele teve seu filho único, ele disse: agora Abraão, leve-o ali em cima naquela montanha, ofereça-o com sacrifício. Eu te fiz pai. Eu te fiz pai das nações. Aqui está. A única coisa que te faz pai das nações é através deste filho. E eu quero que você o mate. Vê você isto? Destruir tudo. Destrua 15 anos de idade agora. E você esperou por 25 anos pelo bebê. E agora o garoto está com 15 ou 16 anos. Eu quero que você o leve até ali em cima e o mate. Para que então eu possa fazer de você um pai das nações. Oh, que coisa! Que contradição! Abraão podia se decepcionar. Abraão teve um dia a ver. Depois deste filho está muito tempo prometido. Oh, glória a Deus. Abraão não se moveu. Ele nunca titubeou na palavra de Deus. Disse: sim, Senhor, aqui vou eu. Apanhou a lenha e levou Isaque até o topo da colina, exatamente em obediência, porque ele colocou os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Como ele seria o pai das nações, sendo que ele tinha apenas um filho, e com mais de 100 anos agora, como fez ele aquilo? Porque ele disse isto? Ele percebeu que se Deus foi capaz de dar a ele Isaque como um da morte, ele também poderia ressuscitá-lo da morte novamente. Agora, amigos, o que Deus tem... Agora, amigos, o Deus que tem nos levantado das coisas do mundo e da corrupção desta terra,
não pode Ele nos dar muito mais a vida eterna e nos colocar em uma terra onde não há morte? Vem, nós olhamos para essas pequenas provas e achamos que são grandes coisas. Ora, elas não são nada a não ser pequenos momentos de teste. Vem. Deus testou Abraão, mas quando ele obteve o seu dia V, foi quando ele subiu ali em obediência à palavra. A palavra primeiro. Oh, glória a Deus. Agora Abraão havia focado corretamente, porque Deus disse: farei de você o pai das nações. Quando ele tinha 75 anos de idade, Sara, ele creu em Deus. O que ele fez? Ele colocou seu foco sobre o que o assim diz o Senhor era. Sim, Senhor. Ele seguiu diretamente com aquilo com o que o assim diz o Senhor era. Dia após dia ele andava, ano após ano ele caminhava, confessando tudo contrário ao que era. Não era correto. Não, Senhor, isso teve que ser daquela maneira. Assim disse Deus. Eu imagino, filhos, eu imagino algum de seus inimigos andando por ali dizendo: pai das nações? Quantos filhos você tem agora? Hein, pai das nações? Que teste. Que teste. Glória a Deus. Não faz nenhuma diferença quantos eu tenho agora. Eu sou o pai das nações. Isto é tudo. Como você sabe? Deus disse assim. Amém. E está determinado. Amém. Se Deus disse, a tua cura está determinada. Amém. Se Deus disse, a solução do teu problema está determinada. Amém. A tua fraqueza se torna força. Eu sou muito fraco, eu não consigo. Às vezes eu não tenho ânimo de ir à igreja. Eu não tenho ânimo de orar. Eu não tenho ânimo de aplicar a palavra. Meu irmão, ouça o que Deus está te dizendo nesta noite. Se Ele disse, está determinado, vai acontecer. Amém. Nada pode impedir. Isto é simplesmente tudo o que há nisto. Deus disse isto e pronto. Então ali foi Abraão. E ele finalmente chegou àquela... Então veja. Sendo tão leal, mais provas. Vem. Então ele o trouxe diretamente de volta. Agora recordem. Quando Deus te considera digno, quando você tem uma prova, agora não fale nisto. Em obter isto. Quando você tem uma prova ou um teste, isto mostra que a graça de Deus te encontrou. Você encontrou graça com Deus e Deus crê que você suportará o teste. Você recorda? Ele fez a mesma coisa através de Jó. Satanás disse: ó, sim, eu vi Jó embaixo. Deus disse: ele é um servo perfeito. Não existe ninguém na terra como ele. Não existe ninguém como Jó. Ele é um homem perfeito. Agora ele é meu orgulho e alegria. Meu irmão, você tem que crer que Deus diz isto esta noite de você. Amém. Se Ele está te testando, Ele teve graça em te provar.
Você está passando por esse teste? É porque Deus está dizendo isso de você. Eu tenho confiança nele. Eu tenho confiança nele. Ele é meu orgulho e alegria. Satanás disse, claro, ele tem tudo o que ele pede. Disse, deixe-me estar com ele uma vez. E ele disse, eu farei te amaldiçoar em sua própria face. Disse, eu simplesmente farei com que ele te amaldiçoe. Deus disse, ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Que confiança. Vem, Deus tinha confiança em Jó. Amém. O irmão Brana bate palmas. Deus tem confiança em você, meu irmão. Você tem que dizer como Jó, eu sei em quem tenho crido. Esta palavra não pode mentir. Se Deus disse, está determinado. Amém. E quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. Ele tem confiança em você. Ele não tem que te mimar por aí. Você não é uma planta sensível de canteiro, um híbrido. Você é um cristão verdadeiro. E Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isto. Amém. Não é de se admirar que Pedro dissesse estas provas de fogo. Ora, conte-as com alegria. Elas são mais preciosas do que ouro. E muitas vezes nós hesitamos. Bem, se eu somente. Bem, aquilo é algo que Deus te dá para vencer. Ele sabe que você fará isto. Ele coloca a sua confiança em você. Ele creu em Abraão. Ou melhor, Abraão creu em Deus. E Deus disse, sem dúvida, disse a Satanás, eu simplesmente posso te provar que ele me ama. Ele crê na promessa porque eu lhe disse. Então ele levou o seu filho para cima do monte, amarrou suas mãos para trás, pois era um dia em que Deus havia dito. O pequeno Isaac ficou desconfiado. Você sabe, ele disse, Gênesis 22, ele disse, pai, aqui estou, meu filho. Aqui está a lenha. Aqui está o altar e tudo mais. Mas onde está o cordeiro? Vem. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele começou a se sentir meio estranho. O que é tudo isto? Nós esquecemos algo. Contradição. É de se sentir estranho quando Deus age na tua vida de certas formas que você não sabe explicar. Você está ali, o quadro está formado, mas você pensa que falta alguma coisa. Você imagina que tem que acontecer uma coisa grande. Tem que descer uma luz grande, imensa. Tem que acontecer uma coisa grande para Deus fazer alguma coisa na minha vida. Não, não é assim. Deus age em simplicidade. É simples, o agir de Deus é simples. O irmão Brana diz na mensagem, Deus ocultando, se revelando sem simplicidade, ele diz. O homem espera por coisas grandes, mas Deus age em simplicidade. Se Ele tem alguma coisa para fazer em tua vida, vai ser algo simples, meu irmão. Ele não precisa colocar força como nós.
ele não precisa colocar força, ele não precisa se espremer para escapar da prova. Não, Deus não precisa disto. Deus, ele só diz uma palavra e está determinado. É simples. É simples. Eu sou o Deus do impossível. Não tem nada impossível para mim. Para o homem é impossível, mas para mim não. Para você é difícil. Mas pense que Deus, ele faz as coisas de forma fácil, simples. Simples. Então, ele subiu ali, amarrou suas mãos e o deitou sobre o altar assim. Isaac nunca murmurou. Não murmure, meu irmão. Diante do teste, da prova, não murmure. Não murmure. Siga em frente. Continue crendo. Ele deitou sobre o altar assim. Isaac nunca murmurou. Obediente vem, tipo de Cristo. Então, quando ele puxou a faca de sua bainha, ele tirou o seu cabelo de sua face para tirar a vida dele. Aquele foi o dia V de Abraão. Quando aquela faca, aquele punhal foi levantado, foi naquele momento que ele venceu. No momento chave. Ele tirou seu cabelo de sua face para tirar a vida dele. Aquele foi o dia V de Abraão. Oh, que coisa! Quando ele testou o próprio limite do seu filho único. Agora, se você é simplesmente espiritual, leve isso para a prova. Quando Deus te der o dia V, o que ele amava, Deus amou tanto a raça degradada de Adão. Nós entramos nisso daqui a pouco. Observe. Dia V. O dia V de Abraão foi no Monte Tiré, onde o Senhor proveu-lhe um sacrifício no lugar de seu filho. Oh, glória a Deus. Amor vem. Amor, naquele dia Abraão provou a Deus sem nenhuma sombra de dúvida a sua lealdade. Abraão provou para Deus sua fé nele, pois ele disse: eu tive este garoto quando eu estava com 100 anos de idade, crendo em uma promessa. E ele disse que eu era o pai das nações. E se ele me pede para tirar a sua vida, Deus é capaz de ressuscitá-lo da morte. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Aquilo deveria fazer um presbiteriano gritar. Não deveria? Amém. Imagine você, meu irmão, que crê no profeta, que crê no batismo, em nome de Jesus Cristo. Não deveria fazer você gritar. Amém. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Grite. Agora ele me deu a promessa e ele me mostrou agora a evidência disto. Amém. Ele me provou isto, que ele guarda a sua palavra. Bem onde ele nos apanhou? De que tipo de confusão eu saí? De que tipo você saiu? Onde estão nossos pensamentos nesta noite? O que ele tem provado ser no nosso meio? Não há dúvida a respeito disto. Nosso dia ver é seguro. Amém. Aleluia! O nosso dia ver está seguro. Amém. Ele disse: está determinado. Amém. Aleluia! Temos que tê-lo.
Ele provou isto. Abraão disse: ele me provou isto. Eu não tinha um filho. Eu era um velho, eu estava estéril e minha esposa, seu ventre estava morto. E ela estava com 75 anos e eu estava com... Mas Deus disse: vou te dar um bebê através dela. Aquilo estava determinado. Aquilo era tudo. Abraão disse: eu creio nisto. Então Deus colocou sobre ele 25 anos de prova. Oh. Ah, você diz que crê? Crê na palavra? Pois eu vou te dar um tempinho. Um teste de paciência. Não murmure, meu irmão. Não murmure. Glória a Deus. E Abraão, quando ele começou a tirar a vida de seu filho, o Espírito Santo agarrou sua mão e disse: Abraão, pare sua mão. Eu sei que você me ama. Amém. Este é o tipo de pessoa que eu desejo ser. Amém. Eu desejo ser. Amar a Deus não importando o que aconteça. Pare sua mão, faça você a prova mesmo onde estiver, contra seu próprio pensamento. Mas desde que a palavra diz assim, faça isto de qualquer modo. Vem, para a sua mão. Eu sei que você me ama, porque você nem mesmo poupou o seu filho único de mim. Disse: bênção, eu te abençoarei. Disse: sua semente se colocará na porta do inimigo e a conquistará. Oh, você não é semente de Abraão? O inimigo está às portas? Pois vença! Vença, meu irmão! Coloque a palavra na frente, vá adiante, siga em frente e vença! Glória a Deus! Não importa quanto tempo você teve que esperar, você continua me amando. E eu lhe pedi para destruir a própria evidência que eu te dei. Te dei a evidência e então pedi que você a destruísse. E você me ama tanto. Você guarda a minha palavra, oh Senhor, me ajude. Sem se importar com o que ela seja. Amém. Aquele que foi um verdadeiro Yahvé para Deus também. Observe isto. E você me ama tanto, você guarda a minha palavra sem se importar com o que ela seja. Amém. Aquele foi um verdadeiro Yahvé para Deus também. Amém. Deus vence, meu irmão, quando você crê em sua palavra e coloca Ele na frente, Ele vence. Glória a Deus. Eu vou adiantar um pouco. Para finalizar, graças a Deus. Agora há mais de 2 inimigos. Perdão, parágrafo 81. Então descobrimos e prosseguimos e em frente foram os heróis. E aqui veio o tempo em que o capitão-chefe que lhes havia enviado, eles tombaram no campo de batalha. Abraão tombou, Josué tombou, Jacó tombou.
Eles tombaram no campo de batalha, grandes vitoriosos. Eles chegaram ao seu dia V e eles ganharam a vitória sobre o inimigo. Eles, mesmo Josué, um dia ele parou o sol com sua própria palavra e ele não parou de brilhar e o sol não se pôs, pois por 24 horas. A Bíblia diz que nunca houve um homem antes daquilo, ou depois daquilo, que alguma vez ordenasse que o sol parasse. Pois Deus ouviu a voz daquele homem, porque, veja, ele derrotou todo o inimigo. Vem, eles foram derrotados em todas as partes, e ele tinha que caçá-los e matá-los. Isso é tudo o que havia, porque aquela era a sua comissão. E ele sabia que se a noite chegasse, eles teriam tempo para se mobilizarem novamente e se reunirem, e eles perderiam mais homens. Então ele disse: eu preciso de tempo, eu preciso de luz. Sol, pare! Amém. Ó Deus, Deus ouviu a palavra do homem e parou o sol. Amém. Irmão, Deus pode escutar a tua palavra nessa noite. Ele pode parar toda a confusão que há em tua vida. Agora há mais de dois inimigos para finalizarmos. Este é a sepultura ali e o inferno. Hades, a sepultura. Então naquele dia, quando ele morreu de tal modo, aquele grande general, então naquele dia, quando ele morreu de tal modo que o sol parou de brilhar, e a terra teve uma prostração nervosa, e as rochas rolaram pelas colinas e coisas assim, ele morreu. Ele desceu ao inferno e conquistou a morte. Eu não posso mais tombar. Você não pode tombar, meu irmão. Porque a vida está em você. Amém. Ele morreu. Ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno na manhã da Páscoa, ele conquistou a sepultura, amém? Falar a respeito de um completo dia V, um verdadeiro dia V, os trouxe para fora. E não somente isso, mas quando ele saiu da sepultura, ele trouxe os cativos que estavam ali. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Saiu da sepultura trazendo consigo todos aqueles heróis de lá do outro lado. Amém. Não sabe você que foi um grande tempo lá em cima? Aquele dia quando eles entraram naquele reino, que coisa! Entrou no reino de Deus trazendo os santos cativos dali. E ele teve uma vitória completa. Ele trouxe todos os heróis mortos, ele trouxe Abraão, Isaac, Jacó, Jó, todo o restante deles, os tirou da sepultura juntamente com ele. Ele captou, veja, ele chegou à terra, ele capturou a morte, ele capturou o inferno, ele capturou a sepultura, ele capturou tudo! Tudo, a enfermidade, o problema, tudo. E agora ele ressuscita, amém, com seus santos consigo. Agora ele subiu ao alto e deu dons aos homens. O que foi isso? Espadas. Colocou espadas em sua mão, a palavra para conquistar. Com essa palavra você pode conquistar qualquer coisa nesta noite. Amém. E nesta mesma noite você pode alcançar o seu dia V. O seu dia de vitória. Amém. Creia, meu irmão, tenha fé, não duvide.
Fale a palavra, requer o seu filho, requer a sua cura, requer o seu marido, requer o que você quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. E estará determinado. Deus os abençoe, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos pôr de pé. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Culto externo, dia 4/8, no Engenho d'Água, na casa do irmão Nonato. Culto de ação de graças. Graças a Deus. Você está feliz? Amém. Eu estou muito feliz. Graças a Deus. Você pode, nós podemos. Irmão Brana disse que Deus deu a maior arma para a igreja, para seus filhos, foi sua palavra. Amém. Nós podemos. Vamos neste instante inclinar nossas cabeças. Nosso amado e bondoso Deus, o Senhor tem nos dado a tua palavra. Dá-nos o teu Espírito em nossas vidas, Senhor, para manejá-la. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, continue abençoando, que tua igreja vá para casa, Senhor, remoendo esta palavra e dizendo: somos vencedores, 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 porque Ele venceu por nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esta noite na vida de cada um. Ó Deus, e abençoa, Pai Celestial, a programação evangelística do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão Abel, todos os evangelistas, todos quantos estão conosco à distância, todas as igrejas, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oportunidade, se assim for da vontade do Senhor, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.